ter que fazer, mas com as referências justamente para vocês terem que fazer esse ponto, é no Moisés. Ele é rápido, compacto e está tudo lá. Então, a parte de compro, por exemplo, é a que está melhor. Tá? Para poder fazer essa continha. Então, ele dá as hipóteses, diz que em algum momento é só álgebra. É essa álgebra que você tem que aprender a fazer. Porque se você aprende a fazer essa álgebra aí, qualquer outra coisa que ele colocar vai ser automático. É o suficiente para poder entender. Então, a referência para o estudo dessa parte de efeito Compton e efeito fotoelétrico, você pode pegar justamente no Moisés. Tá? Então aqui eu vou só avançar, ele está fazendo as contas aqui. Você já citou o que tanto hoje? É filosofia. Efetivamente não entendeu nada. Só a discussão que foi feita na aula anterior até esse ponto aqui. Então só para situar todo mundo, a gente está recuperando aqui a ideia do entendimento que eles faziam a respeito da radiação e da matéria. Então, até a compreensão que Einstein deu para a explicação do efeito fotoelétrico, a radiação era pedacinhos, era pacotes, isso está muito bem claro, até 1916, com o experimento, como é justamente a prova definitiva de que, bem, a radiação, então, ela é dada em pedaços, mas, justamente, em 1923, que vem justamente a hipótese de Broglie, né, na sua tese de doutorado, como justamente um cara novo, que quer tirar seu doutorado rápido, tirou com 25, 23 para 25 anos, mais ou menos assim, 24 para 25 anos, tirou o doutorado dele, então, novo, e já com essa idade, entrando por cima, dando uma que foi uma das melhores contribuições, ele é considerado justamente um choreiro de Historiador fazendo um doutorado em física. Ele foi físico. Oi? Ele era historiador, né? Uma das coisas. Ele era físico. Tá? Físico, engenheiro. Então, doutorado em física e rapidamente coloca essa ideia. E bem, está muito sedimentado na cabeça de todo mundo que radiação ela pode ser dada em pacotes, em pedaços. Então ela acaba se comportando, a radiação, como matéria. Mas será que a própria matéria não pode se comportar como onda, como radiação? E essa hipótese é algo que é um chute longe, mas algo que respeitava justamente a simetria da natureza. Vamos tentar fazer uma simetria para as coisas. Não pode ter só um viés. Vamos verificar o sentido. Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que nós, como físicos, sempre estamos procurando simetrias. E quando a simetria é quebrada, é também um outro indicativo de que também tem alguma outra coisa ali por trás. A gente, na verdade, fica o tempo todo querendo buscar uma simetria nas coisas. Se acontece daqui para cá, o que não acontece daqui para lá? Por exemplo, a teoria da relatividade, ela permite, em teoria, volta no tempo. É uma simetria que é permitida nas contas. Então, não tem nada que diga que não pode ser feito. Efetivamente, a gente não faz, não temos condições de poder fazer isso daí. Mas a simetria ali existe. Quer dizer, a gente fica buscando simetria em várias outras coisas. E algumas delas, quando são quebradas, até parecem outras sutilezas na natureza. Às vezes a gente vê tudo muito uniforme e é necessário você forçar para quebrar a simetria, meio que para ver, bem, eu tenho que ver o que tem ali dentro, o que tem por trás ali dentro. Quando essa simetria é quebrada, tudo parece muito uniforme, mas quando ela é quebrada, a natureza se revela internamente como é que as coisas ali acontecem. Então, as duas coisas a gente tem que estar procurando: a simetria e quando não tem simetria. Quando não tem simetria e ela é verificada
digamos assim, naturalmente, você percebe uma coisa que não está batendo, como por exemplo, não havia simetria, faltava uma simetria, na verdade, e você tem que pensar radiação como partícula interagindo com matéria. Falta uma simetria ali, cadê a volta? Né? Falta pensar, será que a matéria, se a gente pensou a radiação com a matéria e a matéria com a radiação, será que eu não posso usar a matéria para poder desviar a luz? Essa é a coisa que vem depois. Se a natureza exibir esse comportamento, então eu estou atrás da simetria do outro lado. Ela é uma coisa que naturalmente não se revela, não se mostra. É preciso ir lá explorar para poder verificar. Aí, se realmente apresenta, e foi as experiências de difração de elétrons, foram que comprovaram justamente isso, aí suscitou justamente a outra natureza oculta da matéria, né? Como que realmente as coisas se comportavam. Vou passar isso aqui, natureza dual, experimento de onda, natureza ondulatória da luz. O efeito comprova a natureza corpuscular. E em 1924, Louis Victor de Broglie usa justamente a ideia de que, bem, essa relação aqui foi proposta por Einstein para a radiação. Tá? Então, significa que o fóton, como era chamado, tinha justamente, que era a radiação, tinha o seu comprimento de onda, mas como ele era uma partícula, ele tinha um momento associado. Será que eu não posso usar justamente esse mesmo preceito para pensar que então uma partícula com velocidade v, com massa m, ela não tem a ela associada um comprimento de onda? É possível. Se for, alguma coisa eu devo perceber. Eu devo perceber em algum momento quando matéria interfere com matéria, dando um padrão de interferência. E na tese, e o experimento de Geller prova justamente que os elétrons podem ser difratados e demonstra então que essa hipótese daqui é possível. Essa daqui era a que vinha de Planck com Einstein e o momento da relação de Broglie. Quer dizer, a matéria tem um momento, mas também tem comprimento de onda. Tá? Agora, por que, digamos, para a maioria das outras coisas, essa aqui, por exemplo, que deve ter algumas massas em grama, quando eu jogo para cima, qual é o comprimento de onda dela? Ela possui velocidade, ela possui momento. Mas como é que eu verifico isso aqui? Será que não tem um comprimento de onda? E como é que eu detecto esse comprimento de onda por conta do movimento desse material? Aí tem justamente que se a velocidade é muito baixa, o comprimento de onda ele seria o quê? Alto. Muito alto, muito grande, quase infinito. Você não vai perceber, ela passa aqui e ninguém percebe a natureza ondulatória desse objeto. Tá? Mas, quando o comprimento é baixo, algo que pudesse ser justamente detectado e que fizesse justamente a interferência com outros objetos eletromagnéticos, isso necessitaria que a velocidade ia ter que ser o quê? Muito alta. Então eu tenho que jogar isso aqui praticamente a uma velocidade próxima da velocidade da luz, para que provavelmente o comprimento de onda desse objeto pudesse interferir na luz ou nos equipamentos eletrônicos aqui. Tá? Efetivamente, o meu braço não vai jogar nada com uma velocidade dessa. Então, portanto, o comprimento de onda de objetos materiais em velocidades baixas relativistas nunca vão ser percebidos. É uma boa. Essa é a resposta a essa pergunta. Por que ele não é diferenciado? Isso é uma coisa que vocês justamente podem usar a matemática para poder fazer a harmonização. Você usa justamente a fórmula. E uma das coisas que eu quero justamente no momento que vocês
faça a argumentação dos textos explicativos, usa a fórmula justamente para poder indicar, olha, de acordo com isso que é por isso. Tá? Uma argumentação mais elegante, é claro. Professor, eu poderia dizer então que o momento dessa partícula vai ser quase igual ao momento quando a luz perpetuar a trajetória dessa partícula. Quando você fala de vibração, esse elétron vai passar pela fenda, vamos colocar duas feiras, pode passar pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. E lá no teclado ele pode chegar com uma tecla. Então, se você não medir, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Se você não medir, se você não olhar, se você não verificar, isso é uma coisa que a gente vai fazer a natureza dual da matéria. Mas só até aqui nesse ponto, antes de colocar isso daí, vamos voltar aqui. Só de colocar isso aqui é aquele momento em que, quando se pensa que sabe das coisas, vem uma nova evidência para reformular as nossas ideias. Então, está muito bem, está tudo muito bonito, todo mundo já tinha acabado de aceitar que radiação se comporta como matéria, tem momento e tal, pedaços, está todo mundo feliz. Acho que a gente até ganhou o prêmio Nobel nessa altura. E vem justamente isso daqui e reformula tudo. Bem, isso aqui vem bagunçar tudo mesmo. Esse aqui é a rasteira no pensamento filosófico, um indício dessa rasteira. Quando começou a acontecer isso daqui, Einstein foi o primeiro que começou a puxar o freio de novo. Para. Não acredito que seja assim. Meio que já prevendo o que viria depois. Né? E o que vem depois? Tem que pensar, vamos pensar aqui. A matéria funcionar como onda, a matéria está espalhada, de novo aquela situação, eu estou olhando para isso aqui, estou vendo um limite físico para isso, mas na verdade isso daqui está espalhado, está interagindo inclusive com a outra matéria que está lá, com vocês. Então o que na verdade está definido aquilo que eu estou vendo? Aí passa justamente pela, vamos perguntar o que é que eu vejo, o que é que eu realmente estou dizendo por estar vendo. Tem que começar a repensar isso daí, né? E ver é o ato de medir. Então eu tenho que repensar como é que a gente mede, como é que a gente percebe as coisas do mundo. Com essa hipótese, é o momento em que a realidade foge das mãos do controle. Então, para Einstein, essa hipótese aí é quase absurda, que justamente levou às outras questões filosóficas de pensar em termos de probabilidade, quer dizer, na verdade, isso está e não está aqui ao mesmo tempo. Isso aqui está em todo lugar. E só vai estar aqui quando justamente eu olhar para cá, eu medir. Isso para Einstein, não, eu gosto de dormir pensando que a lua está lá mesmo quando eu não estou olhando. E essa é uma das colocações dele. E justamente que então a mecânica quântica, embora seja bela, matematicamente bem construída, alguma coisa está faltando. Alguma coisa deve estar faltando, porque ela não está conseguindo descrever toda a real natureza. Bem, do ponto de vista, a parte de Einstein, acabou que prevaleceu justamente todo o desenvolvimento de vários grupos de cientistas nessa linha de pensamento, de que justamente tudo é o quê? Está e não está. Será que nós existimos ou não? Definimos. Esse do ato a gente poderia falar, estou vendo isso aí, né? Para dizer que eu vendo esse objeto ali, essa caneta, eu preciso medir a posição daquela. Na hora que a gente mede a posição
pela física clássica é uma coisa. Para eu provar que não, eu precisaria de um juiz, ele precisa de uma prova. Quer um testemunho? Eu preciso fazer uma segunda medida. Só que a própria primeira medida ela já interfere intrinsecamente com a matéria lá. Então eu nunca posso dizer que aquela partícula está lá, né? Porque aquela função de onda vai ser tudo colapso naquele momento. Aí quer dizer, uma pergunta, quem empurrou aquele objeto com outra posição? Aí ele precisa ter certeza. Aí é a natureza que é assim, ou será que os cálculos estariam errados em algum lugar? Né? Aí começa uma dúvida na cabeça do Não é que o cálculo esteja errado. Essa é a natureza, é assim mesmo. Na hora que você tem. Lembra aquilo que eu coloquei, eu acho que na última aula? Uma pesquisa do Cronenberg, se eu não me engano, mas vem cá. E se nós mudássemos as constantes físicas e fôssemos do tamanho do átomo? Nós não estaríamos achando essa estranheza toda para as coisas. Muito provavelmente, nós não poderíamos perceber a realidade como se ela estivesse escapando das nossas mãos no momento que a gente tenta entender ela. Essa daqui é uma alternativa que a gente está vendo que a natureza está escapando do nosso controle. Até Newton, né? E toda a física clássica, no que se seguiu adiante, era controle, cara. Da Vinci fez, olha, vários mecanismos mecânicos, né? Extraordinários. O homem conseguiu alçar voo em equipamentos que desafiavam a gravidade. Tudo engenharia, tudo coisas que o homem construiu, pegou, foi lá, mano a mano, sintetizou. Você tem controle, mas quando chega nesse momento, cara, acabou o controle, não tem. Fugiu inclusive a realidade. O que é isso? O que eu posso dizer que é ou não é real? É muito estranho. Porque se você pede no momento de uma partícula relativista, no momento, mas não consegue medir ao mesmo tempo a posição dela. Tu vai medir a posição exatamente no momento que tu consegue, quer dizer, ela fica escapando do nosso. E nesse entendimento aqui, de procurar justamente um objeto como esse, que é lançado para cima, e ele tem um comprimento de onda que está espalhado, começa a justamente aparecer o princípio da incerteza. Quer dizer, esse objeto aqui, ele tem um comprimento de onda que está tão espalhado que, na verdade, não teria como defini-lo quanticamente aonde é que ele está. Porque se eu tenho uma informação, a outra quanticamente me foge. Eu, na verdade, vocês estão observando o objeto aqui. Eu sei a dimensão, o tamanho, o físico, a trajetória, classicamente eu sei. Mas percebam que, do ponto de vista quântico, tem coisas que estão fugindo da percepção de vocês a respeito desse objeto, que é o seu comprimento de onda que está muito espalhado, que seria a extensão desse objeto. E isso você não está percebendo, ou seja, você está ali olhando, descrevendo isso aqui, mas ele não é todo ele. Não seria todo ele. Se você reduzir essa visão para o átomo, aí que a coisa se perde. Se você determinar a velocidade, você não sabe que tamanho ele tem. Esse é o negócio. Quando você fala desse comprimento de onda espalhado, seria a diferença entre duas tristas dos dois lados? Seria Não. grande? Ele tem um comprimento de onda, isso que é entendido justamente como uma repetição, é justamente, você pode entender como na verdade a visão onda é a visão que a gente está escolhendo justamente por pensar em uma senoide, né? Uma função de 100%, Cristo, vale, essas coisas. Isso é matematicamente a associação que a gente faz para esse objeto, mas não que ele seja justamente essa onda. Entendeu? O que ele vai ser é o que a gente vai mostrar ali, que ele é um objeto que está espalhado. Tem uma largura bem maior do que essa aqui. Entendeu? A extensão desse objeto é uma parte que foge à percepção de vocês. Tanto
que apenas uma parte dessa realidade é captada, que é isso que vocês estão vendo aqui. A verdadeira natureza desse objeto, ela foge do controle e da percepção de vocês, que é justamente esse entendimento de ter a ela associado um comprimento de onda. Eu vou tentar ser um pouco mais claro no sentido, no determinado sentido. Quando a gente tem, por exemplo, o átomo de hidrogênio, eu sei que aquele elemento é o átomo de hidrogênio porque, por exemplo, eu medi a massa atômica, eu medi os níveis de energia, ok. Então, se eu fosse, digamos, procurar os níveis de energia do átomo de hidrogênio numa galáxia distante, num olhar distante, como é que eu sei que lá tem átomo de hidrogênio? Porque eu consegui captar uma radiação que é característica do átomo de hidrogênio. Veja, eu não vi o átomo de hidrogênio. Eu nem sei que tamanho tem aquele átomo de hidrogênio, mas também não deve ser diferente do átomo de hidrogênio que a gente tem aqui na Terra. Porque aqui o átomo de hidrogênio tem uma assinatura, eu estou recebendo a mesma assinatura que vem de uma outra galáxia. E perceba, só a assinatura da energia está me dizendo que aquilo lá é átomo de hidrogênio. Eu só estou tendo um único elemento para me dizer, um único elemento de informação para me dizer que aquilo é átomo de hidrogênio, que é a assinatura da energia. Só que nós sabemos aqui que nós temos 3 tipos de hidrogênio, né? 3 tipos com a mesma radiação, só que justamente combinados de forma diferente, que são o deutério, o trítio. Como é que eu vou fazer essa diferença? Eu vou precisar de mais informações. Que outras informações são essas? Eu preciso saber ou pedir justamente informações a respeito do spin. Daqui, eu não sei se é deutério que tem lá na outra galáxia. Eu não sei se o spin dele gira ao contrário. Então, como é que eu vou dizer que aquele átomo é o mesmo tipo de átomo daqui? Eu preciso de mais informações. Então, veja, para eu começar a classificar a matéria, eu vou precisar de mais informações. E mesmo depois que eu tiver todas essas informações, ainda vai faltar mais coisas. Quer dizer, a natureza da coisa fica totalmente completa quanto mais informações você tem a respeito dela. Então, se você tem comprimento de onda, se você tem energia, se você tem a direção do spin, tudo isso, quanto mais vai ter essas informações, mais vai sedimentando qual é aquele real objeto. Então, para eu saber que é você, eu preciso não somente que alguém diga, olha, é um rapaz moreno. Tem eu, tem você, tem ele. Sou mais clarinho. Só aí já tem uma diferença de 3 pessoas. Só a informação moreno não é suficiente para descrever quem você é. Né? Olha, é o rapaz moreno que está de calça preta. Você, eu, ele está de jeans, já está de fora, está só ele e você. Ainda não está dizendo quem é você. Eu preciso de mais informações. Um rapaz moreno que vigia. Até uma hora que justamente só tem você, mas até aparecer um outro de vigia. Aí eu vou ter que começar a ser mais preciso, vou precisar fazer o levantamento de mais informações até ter totalmente definição de que é você. Ainda assim, eu poderia não saber, e tu também não, que tu tem um gêmeo. E se aparecesse? Como é que eu vou saber diferenciar quem que não precisa de mais informações? Então a natureza ela se revela, sendo aquela que realmente é, quanto mais informações você tiver a respeito dela. Aí sim você pode dizer aquilo. Então, por exemplo, a natureza desse objeto não é definida somente pela informação física do que vocês estão vendo aqui. Tem mais coisas a respeito dessa natureza que lhe escapa, que é o comprimento de onda associado a esse objeto. A radiação emitida pela aceleração dos anéis, então, essa radiação seria uma extensão desse objeto. Justamente. Então, é por isso que a natureza que a gente está descrevendo, a radiação e a matéria, se eu só tinha informações a respeito de como era o comportamento ondulatório dela, só era uma parte da natureza. Ela foi revelada com o efeito fotoelétrico e o experimento de Compton a outra natureza da radiação.
Daí o pensamento de De Broglie tem que pensar na simetria. No contrário, vamos repensar a matéria. Porque isso que eu estou vendo é talvez somente uma parte da natureza. Será que não está faltando uma outra parte da natureza que a gente não está percebendo? E aí, no caso, justamente é ter um comprimento de onda associado. E o fato de ter um comprimento de onda associado não quer dizer que ele seja aquela onda senoide. O objeto não é aquela onda senoide. É apenas a função de onda que nós estamos escolhendo que tem um comprimento de onda. E é a função de onda uma escolha matemática para representar aquele objeto. É apenas a representação. O acesso a ele ainda é algo que é misterioso. Quem não se depara com a mecânica quântica não se vê, realmente o negócio é complexo, é complicado, é difícil tentar entender. Quer dizer, então nós somos todos, quer dizer, eu sou uma função de onda. Quer dizer, a melhor maneira de poder me descrever e não perder nada seria uma função de onda do fluxo direito, onde nessa função de onda pudesse encontrar todas as informações quânticas possíveis, de todos os estados possíveis. Ainda assim, eu só vou poder ter acesso a essa informação não olhando para a função de onda, mas o que a gente vai ver ao quadrado dela, que está associado à amplitude de probabilidade. E aí eu poderia dizer, o professor Dinei está aqui ou não está? A probabilidade Eu estou e não estou aqui ao mesmo tempo. Se ninguém olhar, eu não está aqui também. E está ao mesmo tempo. Então, cara, tem várias realidades possíveis. Mas no momento em que a gente mediu, eu estou aqui. Né? Então, no momento em que a gente começa a filosofar a respeito disso daí, a abrir um pouco mais a extensão da nossa mente para a mecânica quântica, a gente percebe que, olha, escapou pelos dedos do controle de eu sei que eu estou aqui porque eu estou te vendo. Existe uma outra parte da minha natureza que é inacessível a você e que ela está interagindo, está espalhada. É o comprimento de onda a mim associado. Assim como o seu, de qualquer um, é uma outra informação que a gente não tem acesso. E no momento que a gente tem, aí começa a perceber que você não pode ter as duas coisas. E isso gera justamente, se eu estou te vendo, mas tem um erro associado a isso, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, que é uma parte da informação que está espalhada. Agora, o mínimo que pode ser é justamente igual a H cortado. Bem, incerteza na medida do momento, incerteza na medida da posição. Resumido nesse princípio, significa que justamente, se você tem a informação da velocidade, passa esse argumento aqui para baixo, tá? E para você ter certeza de um, você vai ter totalmente incerteza do outro. Então, por exemplo, se você tem total certeza a respeito da velocidade, significa que delta P é zero. Passando o delta P para cá para baixo, você tem o quê? Alguma coisa dividido por zero. Isso aqui diverge. Significa que, então, a tua informação a respeito de encontrar essa partícula, ela é infinita. Quer dizer, ela está totalmente espalhada. Se você tem a certeza de uma coisa, você tem a incerteza do outro lado. Isso significa olhar para essa equação e entender o que é o princípio da incerteza. Tá? A energia e o tempo é a mesma coisa. Tá? Então, se você tem certeza de que justamente aquele objeto tem aquela quantidade de energia associada a ele, fica difícil você ter a informação do tempo de vida. Por exemplo, esse objeto tem, ou está ali, ou não está ali. Você perde totalmente essa informação. Se você sabe exatamente onde ele está, fica difícil você dizer que energia ele vai estar. Utilizou a constante de Planck se ela normalizada aí. Por quê? Porque é como para cortar, normalizado, né? Tem alguma possibilidade sobre isso? Por que foi utilizada essa? Na verdade, tem a demonstração matemática que vai chegar naturalmente a esse H gerado.
Então, energia, de novo, essa daqui é a função matemática que descreve a partícula, a função matemática apenas. Ela não quer dizer que isso aqui é assim, é apenas a função matemática usada para descrever esse objeto. Enquanto ele está em movimento, é aquilo que você está vendo, essa bolinha consistente. Mas a onda, digamos, ela é a outra informação da qual você não tem acesso. Ela só carrega uma informação separada que é o seu comprimento de onda. A outra parte oculta da matéria. Assim como quando tem radiação, e ela é uma onda, né, ela tem a exibição mais uniforme justamente do seu comportamento ondulatório e oculta a sua natureza corpuscular. Então é esse que é o que deve ser o entendimento, que é o que justamente te causa estranheza ao olhar para isso aqui, e é a mesma estranheza que todos os físicos da época se depararam. É justamente perceber a natureza oculta, ondulatória disso daqui. Na matéria, a natureza ondulatória é oculta. Na radiação, a natureza corpuscular é que oculta. Que ela vem em pacote. Que você pode até tentar entender como se fosse pulsos de energia, mas é um atrás do outro. É um atrás do outro, eles não dão brecha, não dão intervalo. Mas ainda assim é uma parte discreta da energia. É o comportamento oculto da radiação. Então a natureza completamente tem as duas formas, tanto a natureza ondulatória quanto a natureza corpuscular. Mas aí o que se evidencia é mais a natureza corpuscular e oculto a sua natureza ondulatória. O modelo de atômico, justamente quando começa a fazer isso aí, começa a ter que olhar um pouco mais perto como é que é a matéria. Então, daí os modelos atômicos, os modelos de Thomson, que o vídeo é este famoso, né? Quer dizer, é pequeno e está tudo lá dentro. Não precisamos explicar muita